Nos dois primeiros vídeos dessa série, Exoteologia, a verdade por trás da vida extraterrestre, falamos sobre o que é ufologia, uma explicação histórica de como esse fenômeno foi chamado de fenômeno UFO. Falamos também das implicações tanto na física como na astronomia. E já no segundo vídeo falamos do relacionamento entre evolução, ufologia e o que está sendo estudado e ensinado pela Igreja Católica Romana através das suas maiores autoridades que estão envolvidas com astronomia e a pesquisa sobre vida extraterrestre inteligente. Hoje vamos trazer um vídeo falando sobre o que cientistas ateus agnósticos estudaram sobre o assunto, e aí já entraremos mais em profundidade no que a Bíblia fala sobre o assunto. Esse apanhado todo, que até agora teve muito pouco versículos da Bíblia, ele está sendo necessário para que as pessoas possam compreender que o assunto do vídeo ele está sendo estudado da forma como se precisa ser estudado. Primeiro temos que falar o que é o fenômeno, como ele se manifesta e quem está por detrás dele. Após essa definição, nós então passaremos a uma explicação mais voltada para a área da teologia. Então, nos próximos vídeos teremos algo muito mais ligado na área da teologia do que a astronomia. Então, se você quer entender o assunto, é necessário assistir todos os vídeos na sequência para que possa fazer uma ideia real daquilo que nós estamos tratando. De livros sobre ufologia, John Carroll disse no livro Operação de Troia, escrito em 1970, que as manifestações e ocorrências descritas na literatura sobre demônios são semelhantes, se não totalmente idênticas, ao fenômeno UFO em si. As manifestações de UFO parecem ser, em geral, apenas pequenas variações do fenômeno demonologico de povos antigos. Em 1969, a Força Aérea dos Estados Unidos solicitou um relatório detalhado sobre o fenômeno UFO. E vejam só uma das declarações contidas nesse relatório. A literatura disponível sobre UFO está intimamente ligada com o misticismo e a metafísica. Trata-se de assuntos como telepatia, psicografia e entidades invisíveis, bem como fenômenos como manifestações de poltergeist e possessão. Muitos dos relatos de OVNIs que agora estão sendo publicados na imprensa relatam incidentes que são surpreendentemente semelhantes à possessão demoníaca e a fenômenos psíquicos. Um outro cientista, também ateu, revelou o seguinte: o fenômeno UFO e o seu comportamento é mais semelhante à magia do que à física como a conhecemos. A ufologia moderna e os demônios do passado são provavelmente a mesma coisa. O pesquisador francês Jacques Vallée, em seu livro, declarou o seguinte: estamos lidando com um ainda não desconhecido nível de consciência, independente do homem, mas intimamente ligado à Terra. Não acredito mais que os OVNIs são simplesmente a nave espacial de visitantes extraterrestres. Essa noção é simplista demais para explicar sua aparência. A frequência das suas manifestações através da história e a estrutura das informações trocadas com eles durante o contato. Um impressionante paralelo pode ser feito entre os ocupantes de um UFO e as concepções populares de demônios. UFOs podem projetar imagens ou fabricar cenas projetadas para mudar nossos sistemas de crenças. A crença humana está sendo controlada e condicionada. Conceitos do homem estão sendo reorganizados e podem ser dirigidos em direção a uma mudança maciça de atitudes humanas para habilidades paranormais. O exame a que abduzidos são submetidos muitas vezes é acompanhado de manipulação
sexual sádica, sendo uma reminiscência dos contos medievais de encontro com demônios. O relato dos abduzidos é idêntico ao tipo de ritual de iniciações ou viagem astral, que são idênticas de rituais de iniciação do ocultismo. Diante dessas declarações, temos uma hipótese interdimensional criada por cientistas ateus. Veja o que essa hipótese diz. A hipótese interdimensional, IDH ou IH, é uma ideia avançada criada por ufólogos como Jacques Vallée, que diz que objetos voadores não identificados e eventos relacionados envolvem visita de outras realidades ou dimensões que coexistem separadamente ao lado da nossa. É uma alternativa para a hipótese extraterrestre. O IDH também explica que UFOs são uma manifestação moderna de um fenômeno que ocorreu ao longo da história humana, que em séculos anteriores eram imputados às criaturas mitológicas ou sobrenaturais. O investigador paranormal Brad Stein escreveu que estamos lidando com um fenômeno multidimensional da metafísica que é natural do próprio planeta Terra. Outros ufólogos como John Ankerberg e John Weldon defendem que o IDH explica que os UFOs são fenômenos espíritas. Ankerberg e Weldon escreveram: o fenômeno UFO simplesmente não se comporta como visitantes extraterrestres. Ou seja, a IDH revela que os demônios estão por trás do fenômeno OVNI e UFO. Mas agora, voltando para a Bíblia, para o Novo Testamento e para a língua original na qual foi escrito o Novo Testamento, que é o grego, koiné, o que vem a ser a palavra demônio? Então a palavra demônio vem do grego daimon, anjo caído, porém na religião do satanismo é dito como aquele que tem muito conhecimento. E é interessantíssimo quando se ligar a alguns relatos de encontros com extraterrestres, que esses encontros sempre são seguidos por pessoas dizendo que tiveram contato com seres que estão muito mais adiantados, que possuem muito mais conhecimento e que estão muito mais próximos. Toda vez que um cristão se depara com um assunto, ele vai procurar na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma resposta para esse assunto. As pessoas que não possuem a mesma fé e o mesmo ponto de vista criticam esse posicionamento teológico e cristão de dizer que os cristãos são alienados e que eles buscam explicação na Bíblia para tudo. Porém, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e nela se encontram todas as respostas. Quando falamos sobre esse tema, exoteologia, ufologia, criacionismo, a nossa regra de interpretação da Bíblia, a nossa crença na Bíblia, é o que nos faz ter a resposta para isso. Porque nós cremos que a Bíblia tem resposta para todos os assuntos. Então, eu vou trazer dois textos do apóstolo Paulo que nos dá uma linha de pensamento, junto com tudo aquilo que nós já estudamos, e com relato de pessoas que nem acreditam na Bíblia, isso é muito importante, para que possa mostrar para vocês que mesmo aqueles que não acreditam na palavra de Deus acabam tendo que se render à mesma explicação que a Bíblia dá. Então diz assim o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 14. E não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A maioria dos relatos de disco voador, se não 100% desses relatos, indicam supostas naves com muita produção de luz. Isso é um ponto inquestionável. E em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12.
Paulo está dizendo aqui que existe uma realidade material ao lado de uma realidade espiritual. Existe um mundo material e existe um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual existem as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É exatamente isso que Paulo está dizendo. A vida não se consiste apenas no mundo material, mas também existe um mundo espiritual paralelo em uma batalha espiritual. Para podermos linkar essa questão, agora sim, da ufologia, evolucionismo, aquilo que foi dito pelas autoridades da Igreja Católica, de que a ufologia tem uma ligação com o espiritismo, com as questões paranormais. Depois que eu trouxe a explicação de cientistas que não são crentes, que não acreditam em Deus, e alguns deles agnósticos, dizendo que a única explicação para o fenômeno UFO é linká-los com fenômenos que ocorreram no passado, de ordem espiritual, dos deuses das civilizações antigas, e os rituais de magia negra e os rituais de satanismo do passado. Nós encontramos nos dias de hoje novas e profundas evidências. Aqui nos Estados Unidos existe um projeto chamado Projeto Sirius, e o responsável por esse Projeto Sirius é o Dr. Stephen Greer. Ele afirma que não é necessário explicar a existência dos extraterrestres, mas sim ele já parte do pressuposto de que os seres extraterrestres existem e que é importante explicar como eles chegaram aqui, porque para ele é defensor do evolucionismo, ele acredita que a Terra foi povoada por seres que vieram de outro planeta. And one of the most exciting things is that even... É muito interessante porque esse Dr. Steve aparece no seu documentário fazendo uma tentativa de evocar um contato imediato do 5º grau com esta suposta civilização. E veja aí na imagem que a forma como ele faz este contato é parecida, se não a mesma, dos contatos que os esotéricos fazem com outras dimensões. Notem a postura do Dr. Steve neste vídeo, fazendo meditação transcendental. E é interessante porque ele está agora pelo mundo percorrendo, ensinando as pessoas a terem a prática do protocolo CE5. E o que vem a ser o protocolo CE5? O protocolo CE5 é a abreviação para contato imediato do 5º grau. Ou seja, quando uma pessoa tem a visualização de um ser extraterrestre, ela consegue comunicar com esse suposto ser extraterrestre. E volto a chamar a atenção, é interessante porque para provocar este contato, ele não usa nenhum instrumento de rádio, nenhum instrumento científico, mas simplesmente a postura da meditação transcendental, ou seja, uma comunicação com algo do reino espiritual. E nós já falamos sobre isso, reino espiritual do mal. Então, nós estamos vendo isto acontecer.